Olá, boa tarde, pessoal. Nós vamos Olá, boa esperar tarde. mais alguns minutinhos só para as pessoas entrarem, aí 14h05 nós iniciamos, tá? Ok. Valmir, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, Ótimo. O que eu tô ficando? bom, pessoal, para manter nosso cronograma, então vamos dar início ao evento de hoje, tá? A Carol vai fazer a abertura do evento e aí seguimos então com a apresentação do software do sistema do Sênior, né? Tanto pela Aline Siqueira como pelo Valmir, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Caroline Barbizan, coordenadora do Departamento Pessoal aqui da Ecovis BSP. Eu tenho a honra de mediar esse evento em parceria com a Senior Sistemas. E hoje nós apresentaremos para vocês a solução HCM Gestão de Pessoas,
que traz inovação, eficiência na gestão da folha de pagamento, dos benefícios e também do ponto eletrônico, entre outras opções. Fiquem à vontade para anotar suas dúvidas e compartilhar conosco, pois ao final de cada módulo elas serão respondidas pelo time da Sênior. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Valmir Deschamps, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, né? Nós estamos aqui junto com a BSP para fazer um trabalho aí de apresentação, né, da nossa solução, da gestão de pessoas. Eu atuo com a área de gestão de canais, gestão de parceiros, sendo a BSP um parceiro da Sênior, né, dentro dos processos de gestão de RH. Então, a Sênior ela é uma empresa focada em desenvolvimento de soluções para RH, gestão empresarial, logística, acesso e segurança, né? Depois a Aline vai complementar aí provavelmente algumas informações. Eu atuo mais com os canais, com a parceria, então apoio aí em todas as questões internas em relação à Sênior. E vou estar aqui acompanhando, na realidade, né, dando o apoio necessário aí para esse evento, né? O mais importante realmente é a solução, né, dentro daquilo que a gente pretende apresentar para vocês. E a Aline é a nossa especialista técnica dentro desse assunto e vai seguir com a apresentação e precisando algo a gente acompanha aqui em paralelo e também interage. Muito obrigado por todos estarem aqui presentes e passo a palavra agora para a Aline. Obrigado. Obrigada, Valmir. Boa tarde a todos, né? Então, já apresentada devidamente, eu sou a Aline Siqueira, especialista técnica em soluções HCM, então tudo que é voltado para a gestão de pessoas. Hoje vai ser o nosso foco, né? Mas como o Valmir bem colocou, a Sênior, ela desenvolve softwares, né? Então a gente tem ali uma gama de produtos, né, para gestão, né, do negócio. E é claro, né, esse momento é o de vocês, então como a Caroline colocou, façam as suas anotações, façam as suas perguntas, porque nós iremos falar bastante aqui de tudo que envolve a gestão de pessoas, quando vocês buscam inovação, gerenciamento, estratégia e para a melhoria dos seus processos, né? Sair de processos manuais, terem relatórios estratégicos, acesso fácil a dados, o empoderamento do colaborador, né, do gestor também perante ali os seus liderados, e nós iremos falar muito sobre isso hoje, tá? Então fiquem à vontade, porque o momento é de vocês e para vocês também, tá bom? Gente, se em algum momento meu áudio ficar ruim, se de repente tiver algum problema de conexão, vocês me avisem, tá bom? Porque eu utilizo duas telas, mas de vez em quando eu vou dar uma voltinha aqui para verificar se tem alguma coisa aí parado, alguma coisa no chat que de repente não está boa a conexão, tá bom? Vou compartilhar minha tela, porque nós não vamos perder nenhum minuto, tá bom, gente? É só uma pequena introdução, mas a gente vai muito também trabalhar com a visão do sistema, porque eu prefiro explicar dessa forma e trazer mais informações mediante a realidade do dia a dia, tá? Então, estamos aqui com o infográfico dos módulos que compõem toda a nossa gestão de pessoas, né? A Sênior não é uma empresa só de folha de pagamento. A Sênior ela tem um portfólio completo que faz com que você consiga gerenciar o seu RH de ponta a ponta. Nós temos uma estrutura em 4 pilares, né? Então, muito bem representados, então por isso que nós temos cores e nomes diferentes, inclusive até em função dos próprios processos que em muitas organizações também são separados por equipes, né, que têm ali os seus conhecimentos específicos, porém todos conectados. E essa conexão ocorre porque a Sênior trabalha com base única, né? Nós temos tudo sênior, então você não precisa replicar dados, né? Você não precisa ficar redigindo informações. Por ser uma base única, todos os módulos eles se comunicam e principalmente as informações elas vão se integrando para o uso do RH de forma geral.
Então, vamos começar aqui por essa frente que nós chamamos de Talent Operation, que é onde nós temos inicialmente aqui planejamento de pessoal. O que contempla este módulo? Quadro de vagas e orçamento. Quando você planeja ali o crescimento da sua empresa, as movimentações, né, quando você planeja contratações novas, substituições, demissões, como é que eu consigo fazer todo esse levantamento e também como eu vou prever o meu orçamento, o meu caixa para o ano seguinte? É através do módulo de planejamento de pessoal. E principalmente, nós estamos o quê? Conectados à folha de pagamento. Então, você consegue já prever o seu headcount com base, inclusive, na sua folha efetiva. Então, eu consigo fazer uma visão de futuro, né? Então, um quadro previsto, baseado principalmente no seu quadro atual, tá? E com base, claro, num quadro, eu consigo orçar, né, através de itens de orçamento, qual vai ser o valor ali de investimento, né, que eu tenho que me planejar. E os itens de orçamento não necessariamente somente eventos de folha. Quando nós falamos de colaboradores, né, mão de obra, a gente está falando também de orçar, às vezes, um EPI, orçar um computador, né, um celular, né, algum dispositivo mobile, treinamentos, né? Então, tudo aquilo que é possível ser considerado e que faça também com que você utilize isso no seu orçamento. Se faz sentido, ele pode ser criado como um item de orçamento. Seguindo aqui ainda dentro do Talent Operation, vamos direto aqui, olha, para o módulo de saúde, medicina e segurança. O módulo de saúde, medicina e segurança, ele é um módulo completo, ele atende desde pequenas empresas até grandes instituições, de acordo com a sua complexidade, né? Então, se possui ambulatório no local de trabalho, se precisa fazer um gerenciamento ali de riscos, né? Então, né, a gente tem agora a PGR, né, que foi uma substituição que veio há alguns anos, a parte do e-social também, né, que nós temos ali 3 layouts obrigatórios para serem enviados, né? Então, todo o nosso módulo, tanto para gestão voltada para a medicina como para a segurança, ele está contemplado. PCMSO, controle de vacinação, caso você trabalhe com campanhas de vacinação. Nós temos também agora toda a parte de dashboards também, né? Então, uma visão analítica também das informações de medicina e segurança, controle de EPIs, EPCs, com vencimento, com controle de estoque, CIPA, todas as reuniões, planos de ação, brigadista, equipamentos. Então, ele é um módulo completo, tá? E é claro que nós temos também situações em que, de repente, você pode ter ali um parceiro, um prestador de serviço realizando essas atividades para você. Pode acontecer. Só que da mesma forma, né, a gente precisa manter os dados atualizados, os dados integrados. Então, para essas situações, para que você não tenha problemas com relação à atualização dos dados dos colaboradores e principalmente que você não tenha inconsistências no e-social, já que os seus dados estão sendo manipulados, né, fora da sua organização, nós temos o integrador SST. O integrador SST comunica, né, o sistema HCM da Sênior com o sistema do seu parceiro. E dessa forma, as informações ficam atualizadas e você não perde, inclusive, nenhuma situação do que esteja acontecendo com relação ao tráfego desses dados, tá? Um outro ponto também, né, com relação a esse item, é que você pode ver o que fica mais adequado à sua necessidade. Então, solução para as duas frentes, você tendo o seu módulo ou você tendo um prestador de serviço. Folha de pagamento, que é o módulo mais antigo, inclusive, da Sênior, né? Então, é o mais conhecido, né? Então, muito tempo atrás chamava Ruby, e com o passar do tempo, né, foram mudando algumas nomenclaturas, e hoje nós chamamos de administração de pessoal. É uma folha robusta, completa, rápida, com
uma gama muito grande com relação às possibilidades de acesso à informação. Hoje, nativamente, são quase 700 relatórios, então vocês já têm acesso a esses 700 relatórios e também um e-social excelente, excepcional, com toda uma tecnologia voltada para que vocês tenham uma entrega rápida e consistente, tá? Então, e como que a Sênior ela conseguiu isso? Né, o nosso e-social ela contempla o analisador de impacto, que é um robô que faz uma varredura no layout buscando inconsistências. Isso é uma prévia ainda do envio, não estamos falando lá do e-social, lá no governo, estamos falando ainda de folha de pagamento. Então, eu falo que é você arrumar dentro de casa. Então, se tiver alguma inconsistência, você já corrige. E é claro, né, após gerar ali o seu layout, o envio é feito pela nossa mensageria eDocs. Então, o nosso sistema ele já vai completo, ele já vai todo pronto para que você tenha a melhor gestão de e-social, inclusive com uma redução grandiosa, né, ou posso dizer até 100%, utilizando o nosso analisador de impacto. Além disso, né, totalmente aderente à LGPD, isso falando de tudo que corresponde à HCM, a Sênior tem uma frente voltada para a segurança de informação, com certificações, né? Então, tudo isso contempla, inclusive, né, os nossos produtos, porque nós estamos também totalmente voltados, né, para a segurança dos dados dos nossos clientes e de seus colaboradores. Bom, depois a gente vai entrar, inclusive, em outros detalhes, tá bom, gente? Mas vamos passando aqui e depois a gente vai abordando um pouco mais. E é claro, não se esqueça, o nosso chat também está à disposição. Seguindo aqui Talent Operation, nós temos aqui a solução do ponto. A solução do ponto, gente, é uma solução completa, tá? Independente se você trabalha com relógios de marcação, né, que é o relógio físico, se a sua organização precisa de algo mais mobile, né, olha, tenho muitos colaboradores que visitam clientes, que viajam, também temos a solução para isso. Ah, precisa que a marcação seja feita no escritório, no computador. Também atendemos. A marcação, ela não precisa ser utilizada a leitura com uma importação de arquivo, porque nossos terminais online conseguem fazer essa leitura dos seus relógios de ponto e trazer essa informação para o sistema da Sênior de forma automática. Tá? E nós também temos o nosso sistema de descentralização, que traz analytics, traz uma gestão também completa. Então, o seu gestor faz toda a análise, verificação, acompanhamento dos seus colaboradores e o RH, gente, acompanhando tudo isso para que a gente tenha um fechamento perfeito no tempo. Então, minimizando, por exemplo, de chegar naquele último dia que a gente sabe que infelizmente acontece, então você já está assim, ali no seu último momento e você precisa começar ali a rodar a folha, mas você ainda não pode começar porque existem algumas pendências, né, dentro do seu ponto. Então, o nosso gestão de ponto, ele vem justamente para tratar estas questões. Vamos dar poder né, às pessoas de fato, então o gestor realmente atuante na sua gestão de pessoas e o colaborador também entendendo qual é o impacto quando ele não realiza as marcações, quando ele não informa sobre as ausências, as justificativas e tudo aquilo que venha a gerar algum tipo de alteração de um trabalho normal. Tá, ok? O trabalho normal que eu digo é aquele que não teve nenhum tipo de inconsistência ou pendência que gere um trabalho ou um retrabalho das pessoas envolvidas. Outro ponto aqui também importante dentro do nosso Talent Operation é o jurídico. E o jurídico ele veio né, nos últimos anos com uma novidade que foi o e-social reclamatória trabalhista. Então, hoje nós temos um módulo que ele contempla tanto a gestão do processo trabalhista, então você vai ter ali
todas as informações de audiência, você consegue trabalhar pedidos e trabalhar valores possíveis para um acordo, valores possíveis ali que possam ser determinados pelo juiz, colocar anexos dos seus documentos, verificar quem são as testemunhas, enfim, buscar todos os históricos do colaborador, que no caso é o reclamante do processo, e também nós temos o e-social, que são os layouts 2500 e 2501. Lembrando, né, nós já tínhamos toda a expertise ali, todo o conhecimento na folha, e nós levamos isso também para o módulo do jurídico. Então, hoje nós também, né, desde ali da atualização, né, do e-social, lá em outubro, já tem uns 2 anos, né, que a gente começou esse processo, a Sênior fez o desenvolvimento, atualizou o sistema, e hoje nós já estamos, né, com quase 1 ano que já está em vigor, né, começou o ano passado, então fez agora 1 ano, né, que as empresas têm a obrigatoriedade do envio tanto do layout 2500 e em situações em que teve tributação dentro ali do seu processo, do que foi determinado, também o envio do 2501. Então, nosso módulo contempla toda a parte legal obrigatória e também a parte de gestão de processos trabalhistas. Outro também que faz parte aqui do Talent Operation é o gestão de benefícios. Gestão de benefícios, gente, onde vocês conseguem fazer gestão de vales diversos, vale refeição, vale alimentação, vale combustível, farmácia, ou outros vales que vocês considerarem dentro do plano de benefícios de vocês. Assistências, então, assistência médica, odontológica, o seguro de vida, ou algo que seja compatível também dentro desse formato voltado para a saúde, né, vida do colaborador, auxílio baba creche, o vale transporte, né, que é um direito, né, barra benefício, então ele também fica dentro aqui deste módulo, onde vocês podem também ter todos os layouts dos fornecedores de vocês, se for um fornecedor único ou se forem vários fornecedores, para que vocês já gerem os arquivos de importação já no formato ideal para o seu fornecedor, lembrando, integração direta com a folha. Então, não precisa gerar arquivo para a folha de pagamento sênior, tá? Isso já é integrado nativamente. Mais uma vez aqui, ó, a aderência total à LGPD, a conexão, né? Então, aqui totalmente sincronizado com a folha de pagamento, a gestão aqui, ó, de convênios, seguros, tá? Segurança privada. Então, tudo isso para que a gente tenha, inclusive, o compliance com e-social e DIRF, porque nós temos também um e-social, que é de plano de saúde e que nós precisamos também enviar, tá? Então, aqui também nós temos uma parte aqui legal obrigatória que também contempla dentro deste módulo. Seguindo, então nós temos aqui também o gestão de departamento pessoal, que é uma descentralização de alguns processos de folha. Ele traz também uma boa visão e uma adaptação, né, para flexibilizar alguns processos. Ele é bem interessante para você que busca, inclusive, ter este papel de autonomia, tá, e de também agilidade nos processos de departamento pessoal. Então, se essa também é uma frente importante para você, que é para trazer um pouco mais de agilidade no seu processo, esse módulo, ele também está aderente à sua necessidade. E aqui nós finalizamos essa visão do Talent Operation. Então, vamos para o Talent Acquisition, né, que é esse em laranja, que é importante também destacar, né, que nós temos o ATS Sênior. O que é o ATS Sênior? O ATS Sênior, ele é composto pelo módulo de gestão de recrutamento e seleção e o portal de talentos, tá? Então, nós temos aqui uma visão completa
de gestão de recrutamento e seleção, desde a abertura da vaga ali pelo gestor através de uma requisição, a divulgação dessa oportunidade pelo RH, todo o controle que é feito pelo gerenciamento dessa oportunidade. Então, os candidatos que entraram, né, através do portal e enviaram seus currículos, ou através também do LinkedIn, né, onde também é feita a divulgação da vaga, ou até mesmo currículos que foram captados por vocês através do banco de talentos. E esse processo, ele também acompanha a visão analítica, então dashboards informando ali qual que é o percentual, por exemplo, de contratados, sendo contratações internas ou externas, né? Lembrando que o sistema também, ele é para ser usado para oportunidades internas, então quando vocês buscam dentro dos talentos da organização, candidatos para algumas oportunidades, tem também toda a verificação de tempo, né, de fechamento de uma vaga, que dá também a visão estratégica de melhoria do seu processo seletivo, e o próprio gestor acompanhando todas as vagas que ele fez a requisição, porque é importante a participação dele, já que ele é o requisitante e, na grande maioria das vezes, ou até podemos falar 100% dos casos, ele efetivamente participa realizando entrevistas ali junto com o RH, fazendo a solicitação de acordo com os requisitos que para ele é importante para aquela vaga, né? Então, ali também tem uma necessidade do acompanhamento do gestor para que o RH consiga trabalhar e também localizar o candidato mais aderente àquela vaga. E aqui nós temos, né, como eu comentei, o portal de talentos, que é o portal do candidato, é onde o RH faz a divulgação dessas oportunidades, mas é onde nós iremos atrair candidatos. Pode ser para um banco de talentos, ou pode ser diretamente também para as vagas divulgadas. Então, é um cadastro único por CPF, então não tem risco de ter o mesmo candidato com vários cadastros, tá? O perfil também do candidato tem a página dele, tem maior diversidade, a inclusão de PCDs e também acessibilidade, então você pode fazer ali a divulgação de vagas buscando a diversidade, a inclusão na sua empresa, tá? O alerta de vagas também com a possibilidade de favoritar, toda a política de segurança de dados, já que a gente está também tratando de dados desses candidatos, muitas vezes dados sensíveis, né, que a pessoa está ali divulgando, então também estamos pensando nessa questão justamente de proteção, como eu comentei, não é só a proteção, né, dos nossos clientes, mas também estamos pensando aqui também na proteção dos dados dos candidatos, né? Então, quanto melhor é a experiência desse candidato, melhor será o público que irá participar dos seus processos, né? Então, temos que ter uma solução fácil, né, que traga maior uso, né, dos candidatos. Então, quanto melhor, quanto mais fácil, maior público nós iremos ter participando dos processos, aplicando para as vagas. E nós também temos aqui, já conectada diretamente ao recrutamento e seleção, a admissão digital. A admissão digital, eu digo que é uma admissão 100% eletrônica. Aqui a gente não está tratando mais de papéis, então as pessoas não vão chegar no RH com aquele monte de xerox, documentos, né? Ou até mesmo chegar sem todos os documentos, que impacta diretamente no tempo da sua contratação. Aqui nós temos a agilidade do processo acontecendo porque pode ser feito com o uso de um celular e o acesso à internet, tá? O nosso sistema de admissão digital, ele permite que ao candidato inserir os seus dados, né, ele vai ali digitar o nome, endereços, documentos, dados dos dependentes, né? Ele também anexe os seus documentos, né? Então, dessa forma, nós temos a validação por OCR. O que o OCR faz? Ele verifica se aquilo que foi digitado está de acordo com o documento que foi anexado. Se tiver alguma inconsistência, ele vai indicar ali que há um erro, né? Então, o próprio candidato já verifica e já corrige, e dessa forma a gente tem uma
uma possibilidade, inclusive mais rápida, para que o RH finalize o processo. O documento ele vai ser obrigatório, né? Os dados vão depender da configuração, porque o sistema também ele dá permissão para que vocês verifiquem quais dados são necessários, quais dados serão obrigatórios para cada tipo de contratação ou modelos, né, de convites que são enviados para esses colaboradores ou candidatos que foram aprovados. A assinatura eletrônica dos documentos, através do nosso Sign, que já faz parte da admissão digital. Inclusive, a assinatura, gente, pode ter mais, né, de um assinante, além, né, do colaborador e de uma pessoa representante da empresa, vocês podem colocar outras pessoas também, com, inclusive, geolocalização, tá? Então, se isso for necessário, e tudo isso fica arquivado dentro do nosso sistema através do nosso GED, tá? E, inclusive, todas as pastas, né, de cada candidato ali aprovado, de cada novo colaborador, ele é gerado de forma automática dentro do sistema. Então, vocês não precisam se preocupar em abrir uma pasta para cada um deles, o sistema já faz de forma automática. Temos também a integração com o e-social para validação automática do cadastro. Isso também é um ponto muito importante que agiliza o seu processo, porque você não fica pendente, por exemplo, de uma situação em que às vezes você descobre só lá na hora em que você vai enviar o e-social, só que aquele colaborador já está com todos os dados na sua folha. E aí você fica ali travado, não consegue seguir enquanto não tiver a resolução do problema. E aqui a gente consegue já tratar, porque nós estamos aqui, gente, antes da folha ainda, tá? A admissão digital, a gente ainda está recebendo documentação, estamos validando os dados. A gente ainda não chegou ali num processo completo de folha. Tá? A experiência mobile, como eu comentei, o contato direto com o candidato, né, ou com o novo colaborador por WhatsApp e e-mail, né? Então conecta diretamente com o seu WhatsApp corporativo, os indicadores, que são os analytics, né, dessa admissão. Então nós temos aqui uma produtividade extremamente alta, eficiente, né, com os dados integrados à folha, então você não precisa replicar os dados que esse novo colaborador digitou, isso é integrado diretamente com a folha de pagamento, então é um processo extremamente rápido. Eu sempre comento que é mais difícil localizar todos os documentos, a pessoa demora mais tempo, né, juntando todos os documentos da admissão do que efetivamente enviando os dados. Tá? Seguindo aqui no nosso portfólio, em breve nós teremos o nosso módulo de onboarding, por isso que ele está assim apagadinho, que será um módulo de integração, tá? Então, esse daqui é um módulo que no futuro ele também vai contemplar essa nossa torre, tá ok? E aí nós temos aqui uma parte também importante, que é que são nossos benefícios flexíveis, tá? Caso você esteja numa outra vertente, né, de mudança, com uma visão de benefícios flexíveis, buscando ter um único fornecedor, e ter também, né, uma facilidade para o colaborador, principalmente com o uso de uma solução em que o colaborador vai ter um cartão com uma bandeira Mastercard para utilizar os seus benefícios, a WIPO é o seu produto, é o que você precisa para a parte de benefícios, tá? Então, por isso que ele está separadinho aqui em roxo, porque os benefícios flexíveis, eles vêm com uma nova visão, né, que é de facilitar para o colaborador o uso dos seus benefícios utilizando um cartão de crédito, né, que é uma bandeira Mastercard, então, de amplo uso, né, então, você pode utilizar em N estabelecimentos, né, aqui mais de 6 milhões, e isso facilita muito o uso do dia a dia. Então, é mais um produto que vem para agregar a sua gestão de talentos, ou no caso, né, dos seus colaboradores, para que eles tenham uma melhor experiência com relação ao que vocês oferecem. E aqui seguindo também, né, vamos agora
para uma visão de gerenciamento de talentos, que é esse verde um pouco mais escuro, em que nós temos uma visão ali que alguns chamam de DHO, desenvolvimento, talentos, né? Vai depender da organização, que é justamente quando a gente pensa em como melhorar a eficiência do meu colaborador, como melhorar os treinamentos, como entregar mais e melhor, né? Então, eu preciso manter dentro da minha organização uma continuidade, né? Então, pensando aqui no que a gente já falou até agora, tive um planejamento, eu contratei, né? Fiz a admissão, a gente tem toda uma gestão aqui de legal obrigatório, mas a gente tem que pensar no desenvolvimento no dia a dia desse colaborador, retenção, né? Pensar ali na eficácia, eficiência das atividades, né? O próprio clima, né, da organização, a gente precisa também pensar nessa frente. Então, nós temos aqui o painel de gestão, que é o nosso portal de autoatendimento. Então, o que que isso representa, tá? Nós estamos falando aqui de fácil acesso aos dados para o colaborador, onde ele pode solicitar as férias, ter acesso a contrato de trabalho, holerite, seus dados pessoais, ele pode enviar feedbacks para toda a organização ou solicitar também. Ele pode também assinar eletronicamente as suas férias, o seu aviso e o seu recibo. E nós não estamos falando aqui, gente, do RH tendo que gerar informações e ter que manipular e, de repente, subir arquivos. Não, tudo isso é feito via sistema de maneira totalmente integrada. Tá? O colaborador está acessando ali ou o aplicativo ou pela plataforma todos os seus dados, tá? Sem precisar que o RH tome nenhuma ação direta ali gerando um dado dentro ali da plataforma, não, tá? Então, vai ter ali a programação da folha, vai ter a folha ou até das férias, tudo isso vem de forma integrada para a consulta do colaborador, tá? Vamos também a outro ponto. O senso e diversidade, né, que vem com essa visão de trazer para a empresa, né, os dados do seu público, né, principalmente a diversidade e a inclusão, isso inclusive já casa diretamente ali com a parte de recrutamento e seleção, que é trazer uma visão confiável de como é a estrutura, né, da sua empresa, do seu público, e para a empresa também tomar ações, né, no caso, realizar projetos de inclusão e diversidade. Então, essa visão ela é importante para que vocês, inclusive, pensem, né, nessa questão de projetos e melhorias com relação aos colaboradores, né, e de como vocês vão preparar as contratações e de como elas serão feitas. E também, é claro, né, no próprio dia a dia dos colaboradores que já fazem parte, né, da sua folha. Aqui a gente tem essa visão, que é do app, né? Então, como eu comentei, o painel de gestão ele tem um app, que é o app, que é onde os colaboradores têm uma visão rápida e fácil das informações que já estão no painel de gestão. Então, é um facilitador, porque todo mundo gosta de um aplicativo, né? Tá no celular e aí as pessoas acessam muito mais rápido. Inclusive, no aplicativo app está também a marcação de ponto com reconhecimento facial. Então, dentro de um único aplicativo, além de solicitar férias, ter holerite, ter feedback, ter também o acesso rápido, que são links que podem ser disponibilizados ali para o colaborador, hiperlinks, ou até fluxos também de BPM, por exemplo, uma solicitação específica ou uma mudança de algum processo interno. O social também, a rede social corporativa, faz parte também do aplicativo app. Então, o colaborador ele tem uma experiência completa, fácil e rápida, simplesmente utilizando um aplicativo. Então, a gente coloca tudo isso de uma forma que o colaborador tenha a melhor experiência, tá? Aprendizagem LMS com Viva by Senior é o nosso ambiente de treinamento LMS, mas não somente de treinamento LMS, tá, gente? Quando a gente pensa num ambiente de treinamento, a gente tem que lembrar que também temos os treinamentos que são presenciais. Então,
o LMS Convive, ele tem um aplicativo também para que durante um treinamento presencial os colaboradores utilizem o aplicativo, realizando uma marcação ali de presença através de um QR Code. Então, isso facilita para que vocês mantenham, inclusive, uma lista, né? Vamos dizer, real de quem realmente estava dentro daquele treinamento, não uma lista que qualquer pessoa pode assinar por outra pessoa, por exemplo. Vocês podem ter um conteúdo de vocês totalmente personalizado, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas trilhas, né, de acordo com os treinamentos específicos para suas competências, de acordo com o PDI, por exemplo, de uma avaliação de desempenho que vocês tenham. E é claro, se for uma necessidade, nós também temos os cursos de prateleira através de parceiros como a Alura, por exemplo, tá? Então, aqui, inclusive, dá algumas ideias, né? Então, por que não ter trilhas de aprendizagem, né? Já focadas no onboarding ou pós-onboarding, né? As trilhas também ou conteúdos voltados para as atividades profissionais, então, atualizações, também, de repente, treinamentos sobre LGPD, sobre governança, segurança da informação, né, tudo aquilo que envolve o dia a dia da organização, ou até mesmo sobre, né, políticas, melhorias, novidades na organização. Todos os treinamentos eles podem ter provas. Né? Então, se a pessoa fez o curso, não tirou a nota mínima, ela não consegue o certificado, então ela tem que fazer o curso novamente. Tá? Então, tudo isso é possível dentro do nosso LMS Conviva. Ele também permite que tenha um acesso, né, para a gestão com relação ao acesso dos colaboradores, se as pessoas realmente estão acessando, fazendo o treinamento, né, se elas estão seguindo também com o plano de desenvolvimento que é esperado, né, que ela faça, já que normalmente os cursos e os treinamentos já são voltados para que ela tenha um desenvolvimento, para que ela siga performando bem. Seguindo, então, aqui o nosso infográfico, gestão de desempenho, eu até falei algumas palavrinhas agora sobre a parte de desempenho, né? Então, é um módulo voltado para avaliação de competências, avaliação de resultados, metas compartilhadas, avaliação 90, 180, 360, vai depender de como é o seu processo. A matriz de gestão, que no mercado é conhecido como Nine Box, nosso aqui é matriz de gestão, porque vocês podem ter um formato diferente, não só resultado por competência ou competência por resultado, né, se for inverter o eixo, mas também utilizando competência por potencial, né, de acordo com a utilização do módulo de carreira e sucessão, e também, por que não, uma matriz voltada somente para uma visão de competências. Né? Isso vai depender do que for mais adequado. O PDI e o feedback aqui, ó, totalmente integrado à avaliação de competência, a gente já tinha falado sobre isso antes, então eu tenho também essa leitura, por isso eu comentei no início. Alguns módulos, eles continuam utilizando informações que foram captadas de outros, porque é importante ter uma leitura do feedback. Então, se eu tenho um colaborador, um resultado excepcional na avaliação, espera-se também que os feedbacks tenham, né, o mesmo equilíbrio. Se eu tenho um colaborador super bem avaliado, mas com um perfil ali com outros colaboradores que não é bom, a gente tem que olhar também o porquê, né, dessa diferença. E de repente ele não tem um bom resultado porque ele entrega bem, mas de repente porque ele trabalha ali numa pressão ou num perfil às vezes um pouco diferente do que deveria, né? Não é amigável. Então, esses itens, eles são importantes para a gente avaliar o todo. Aqui, ó, Nine Box customizado, que eu comentei com vocês, que é a matriz de gestão, tá? Definição de mentores de PDI. Então, também pensar o PDI para esse colaborador, ele segue de forma totalmente autônoma, ou eu coloco um mentor aqui porque eu preciso que ele tenha uma orientação, um caminho com um outro profissional, né, que mentorando e indicando
qual seria a melhor forma de desenvolvimento dele, além, é claro, do PDI contratado. Tá? O cadastro de OKRs, cascateamento por líder, empresa, filial. Aqui a nossa IA Assist, né, que é a inteligência artificial, que a gente já está utilizando bastante dentro do nosso HCM, gerando de forma integrada ao PDI. Então, isso também ajuda para que, durante ali o processo de contratação do PDI, nós tenhamos mais oportunidades de desenvolvimento utilizando a IA Assist. Então, aqui é um processo completo, tá? Então, a gente permite que vocês tragam o processo de vocês para o sistema e vocês utilizem a nossa avaliação de desempenho de maneira que venha contribuir, né, então, para a avaliação dos seus colaboradores, e esses dados vão contribuir diretamente com o módulo de remuneração. Né? Se nós estamos avaliando um colaborador, essa avaliação, de alguma forma, também vai impactar diretamente na parte financeira e até mesmo no futuro, quando a gente pensa em carreira e sucessão. O nosso módulo de remuneração, ele vem com a visão, né, para que o gestor tenha a possibilidade ali, junto com todo um plano, né, que foi desenhado, realize a abertura de propostas de acordo com o motivo, pode ser um enquadramento, uma promoção, um mérito, né, isso vai depender da configuração, né, e até mesmo de como que vocês trabalham com relação às necessidades do dia a dia, uma gestão de tabelas salariais, onde vocês podem criar as tabelas, editar, duplicar, utilizar uma faixa de mercado para que o sistema, inclusive, faça uma validação se o seu colaborador está com o salário abaixo, dentro ou acima da faixa de mercado. Isso é um indicativo importante de estudo para que vocês, de repente, não percam algum colaborador porque o salário dele está um pouco abaixo e aí vem ali um concorrente, faz uma proposta e você perde um talento. A validação de políticas salarial customizadas, podendo ter regras para mérito e regras para promoção. Então, o próprio sistema já validando, tá, de acordo com a sua política, as propostas, a validação automática do limite de faixa da sua tabela salarial. Nós temos também o Analytics, trazendo também uma leitura excepcional no que diz respeito à remuneração, principalmente utilizando dados que vêm também da avaliação de desempenho, então vocês acabam tendo uma visão diferente e não só pensando, aqui é remuneração, a gente está falando de salário. Não é só salário, a gente está falando de um impacto como um todo, né? Então, de uma movimentação, né? Pensando no futuro da organização, não é só um mérito, né? Ou não é só uma promoção, mas também de todo um estudo de como que isso impacta na empresa, né? Então, o tempo ali de um colaborador receber um aumento, se eu tenho colaboradores ali dentro de uma mesma linha, um equilíbrio de pagamento, ou se eu tenho disparidade com relação aos meus salários. Outras informações também, olha, pode ser feita a configuração de periculosidade e insalubridade na tabela salarial, cartas de reconhecimento. Todo mundo adora receber ali uma carta informando sobre aquela sua proposta. Então, também é uma ação dentro do nosso módulo totalmente parametrizável, onde vocês criam o texto, tanto para uma carta que pode ser enviada por e-mail e também uma carta em que o colaborador pode utilizar em mídia social. São dois textos diferentes, pensando justamente também na questão da LGPD, para não ter risco de divulgação de dados sensíveis. Mas é importante o colaborador não só receber, né, ali a sua proposta, mas também ter isso de uma forma que fique, né, a pessoa receba ali um texto, o motivo, né, que venha com um pouco mais de informação e não simplesmente só uma declaração verbal, tá? Outras informações também que vão diretamente, vou até dar um pulo aqui, tá, gente, porque eu gosto sempre de linkar gestão de desempenho, remuneração e carreira e sucessão, que eu chamo de tríade de talentos,
porque são informações que se alimentam ou que se complementam. O carreira e sucessão, eu falo que ele é uma cadeia ali que já vem desde a avaliação de desempenho. Porque dentro da avaliação de desempenho eu consigo determinar quais são os talentos da minha equipe, né, ou da minha organização. Se eu tenho talentos, eu tenho que pensar na carreira desses talentos. E a carreira é justamente quais trilhas eu tenho disponível na minha organização, para onde esses colaboradores vão crescer. Se eu tenho talentos, eu tenho que pensar que eles não podem ficar no mesmo cargo, né, anos e anos sem uma evolução. Então, eu preciso mantê-los e preciso ter ali uma linha de crescimento, principalmente para aqueles que têm um potencial de liderança. Tá? Então, o nosso carreira, ele tem essa perspectiva, né, que é uma continuação desse processo avaliativo. Então, se eu já enxergo ali alguns potenciais, então, para qual carreira que ela vai seguir? Então, é um trabalho feito em conjunto, colaborador, gestor. Temos, além do PDI lá na avaliação de desempenho de carreira atual, nós também temos o PDI de carreira futura. Né? Então, não só pensando no momento atual do colaborador, mas se ele tem uma trilha, ele também tem que desenvolver para assumir novas posições. Então, por isso que eu tenho essa visão de continuidade. Claro, vamos ter aqui, ó, indicadores também, né? Porque os indicadores ajudam para que vocês consigam ter uma visibilidade e um melhor acompanhamento dos processos. Os gestores também possuem, porque às vezes o crescimento é na própria equipe e não direcionada para uma outra área da empresa, mas também pode acontecer de acordo com o que vocês avaliarem. E quando nós temos também essa visão de carreira, a gente tem que lembrar de futuro, sucessão. A sucessão, ela é importante para a continuidade do negócio. Então, a sucessão, ela traz essa visão de mapeamento dos meus cargos estratégicos, que nós também chamamos de posição-chave, e com uma análise de perda, né? Eu vou ter um impacto baixo, médio ou alto, se de repente eu tiver o desligamento desse colaborador. Qual que é a influência dele tanto em resultados, e eu também lembro sempre que nós estamos não só falando de resultados, mas até em impactos emocionais. Há pessoas que são extremamente abaladas com a saída, por exemplo, de um colaborador. Então, isso também é um impacto. E se eu tenho alguém, né, ou uma posição que ela é estratégica, ela é chave e ela tem um impacto grande, como que eu vou fazer se eu tiver realmente um desligamento, né, ou qualquer motivo, né, que eu não tenha aquela pessoa naquela posição? Eu tenho que pensar nos sucessores. E aí é onde eu mapeio, né, porque eu tenho resultado de avaliação, eu tenho um desenho de carreira, e aí eu consigo determinar quem são as pessoas que estarão nessa linha de sucessão, mapeando, inclusive, a prontidão, o comparativo entre outros colaboradores para verificar qual que está mais aderente ou qual que está pronto com mais rapidez, inclusive, para esse processo, o que que eu tenho que treinar, o que que eu tenho ali de ação a ser tomada para que este colaborador esteja pronto o mais rápido possível. Tá? Então, é uma finalização que eu digo quando a gente pensa no presente e no futuro, tanto do colaborador quanto da organização. E aí, só voltando então aqui a nosso infográfico, né, que eu dei um pulo aqui no nosso módulo, pesquisa de clima Moody's, que é uma pesquisa por pulso, focada em resultados da sua organização em períodos curtos para ações efetivas imediatas. Então, eu crio perguntas totalmente customizadas, com diversos temas agrupados, que nós chamamos de dimensões. O intervalo, né, de pesquisa é totalmente configurável, você escolhe se é quinzenal, semanal, mensal, trimestral. Também tem os alertas automáticos, lembrando os colaboradores sobre a realização dessa pesquisa, já que a gente tem que engajar, mas não obrigá-lo, né? Então, a gente engaja o colaborador, sempre lembrando que ele tem ali um papel importante na melhoria com relação ao clima da empresa,
para que isso aconteça, inclusive, com mais facilidade, o próprio aplicativo app também tem uma parte ali de funcionalidade voltado para pesquisa, mas lembrando que é uma pesquisa anônima, então ele vai ser direcionado, né, para um link externo para realizar a pesquisa. Nós também temos os analytics que dão também a visão tanto para o RH quanto para o gestor sobre os resultados, né? Então, NPS, engajamento, os comentários, qual foi também o percentual de acordo com a dimensão, né? Então, por exemplo, se você quer pesquisar sobre os benefícios e sobre também, vamos supor, comunicação dentro da organização, você vai ter também a visão dos percentuais atingidos dentro de cada dimensão pesquisada, tá? Então, aqui a gente tem bastante flexibilidade com relação ao que será pesquisado, quantidade de perguntas. Então, é possível enviar por SMS, por e-mail, e também pelo aplicativo aqui, o app, o pulso, né, que nós falamos para que o colaborador responda e que seja algo fácil e rápido, né? Então, você coloca uma imagem, a sua pergunta, o formato de resposta também você que parametriza, e isso faz com que a gente tenha uma maior agilidade dentro do processo e respostas realmente que o RH vai conseguir trabalhar e, no caso, determinar quais serão as ações de melhoria dentro da organização. Ok? Caroline, como estamos no chat? Está tudo bem? Algum Está ponto a sim, Aline. destacar? Por enquanto, não. Tudo sob controle. O pessoal não enviou nenhuma pergunta. Acredito que esteja tudo claro. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem no chat. Perfeito. Obrigada. Aí eu vou mudar de... Obrigada a você, Caroline. Vamos mudar já aqui de tela, porque nós iremos falar, né, especificamente da plataforma SeniorX, que é a nossa plataforma. Eu falei tanto agora de tantos módulos, né, e a gente sabe que a Senior, ela entrega realmente um portfólio completo. Eu sempre falo que nós temos mais de 15 módulos e contando, porque nós temos também módulos ali que estão em desenvolvimento, estão em testes, né, estão em discovery, então a gente está sempre entregando novas funcionalidades, novos módulos, novos produtos. Plataforma SeniorX, que é a nossa plataforma de descentralização, com acesso web, ele é responsivo, pode ser acessado pelo computador, ali pelo seu laptop, o seu notebook, o seu mobile, né, o seu celular, ou um tablet também, vai de acordo com a necessidade ou o que você tem de dispositivo, e é onde nós realizamos principalmente todas as ações que envolvem gestão e colaborador. Tá? Então, aqui nós temos o menu de gestão de pessoas, mas é claro que ele vai também ter outros menus de outros produtos sênior. Nosso foco é esse aqui. Aqui onde está em vermelhinho são as notificações, porque o sistema ele notifica sobre o que está acontecendo, né, o tempo todo. Então, se tem a abertura de um ciclo de avaliação, se tem uma atualização de alguma informação de colaborador que vai para o RH, se tem uma solicitação de férias, se tem um ponto ali que o colaborador não fez o registro. Então, de acordo com as ações, nós temos movimentações de notificações, tá? Analytics, eu falei tanto, né, dos analytics que aparecem em cada módulo, né? Então, o que seriam esses analytics? Vamos ver, então, a carinha dele, né? Então, essa tela aqui que eu acabei de acessar é o Analytics da equipe. Analytics, quando está assim, ó, meu Analytics, é uma visão de colaborador. E por que nós temos uma visão de colaborador? Porque esta plataforma, ela tem que ter um acesso do RH, que visualiza todos os dados da organização toda, o gestor que tem uma visão de equipe, porque ele tem ali liderados, ele precisa ter essa visão para gerenciar, para fazer a gestão de pessoas. E o colaborador, porque ele precisa também ter acesso aos seus próprios dados, ele participa de tudo isso. Eu não tenho como ocultar essas informações, até porque eu gero um trabalho excepcional
também no RH, que será o tempo todo demandado dessas informações, né? Quando que vence minhas férias? Quando eu posso solicitar férias? Né? Então, se eu consigo conceder esses dados para o meu colaborador, eu retiro esse peso, né, de dentro do RH, de N solicitações chegando o tempo todo. Então, vamos começar aqui enxergando, né, como que é o Analytics do gestor. Essa primeira tela é uma tela de acesso rápido. Nós estávamos falando ali de folha, de treinamento, né? Estamos falando ali também de quadro de vagas e orçamento. Que tal você deixar relatórios acessíveis para o seu gestor diretamente aqui na primeira tela? Então, o gestor não precisa mais solicitar ao RH uma relação de empregados. Ele clica aqui e ele tem acesso ao relatório da equipe dele. Ou um relatório de absenteísmo e turnover, também de forma rápida, já fica disponível. O RH aqui, ele pode, né, deixar disponível aquilo que for melhor, né, de acordo com os processos que o RH, né, ou o gestor precisam ter de maneira rápida. Fica aqui disponível. Dados da equipe, também, então, aqui é uma visão dos liderados com o perfil da equipe. Então, os primeiros dashboards já começam a aparecer aqui, lembrando que nós estamos falando de dashboards já nativos da solução. Então, efetivo por tipo de contrato, aqui nós temos somente empregados, não temos outros tipos de contratos, não temos estagiários ou terceiros, no caso. Nível de escolaridade, informações também da própria base. Já traz aqui também qual o percentual da equipe. A força de trabalho por geração, então nós temos aqui também uma diferença com relação ao tipo de geração, e isso também pode impactar nas atividades, mas pode ser também uma visão muito estratégica, né? Então, diversidade sempre traz também muitas melhorias para a equipe. Admissões e desligamentos também no período e horas de treinamento. Se eu tenho o Conviva LMS, eu também tenho essa visão de treinamentos, porque isso reflete diretamente lá do Conviva. Bom, com relação aqui aos liderados, cliquei, eu já tenho uma visão de dados deste colaborador. Então, o RH também não precisa ficar levantando informações e compartilhando. Olha como fica fácil, né? Dados de contrato, resumo, feedbacks recebidos. Se tem plano de desenvolvimento contratado, que vem ali do avaliação de desempenho, já aparece aqui. Se o colaborador, olha, a posição-chave que eu comentei com vocês agora, olha, esse colaborador, no caso, ele foi mapeado, ele tem um alto impacto de perda e sim existe um sucessor pronto, caso a gente tenha um desligamento dele, tá? Plano de carreira e também o mapa de competências, ou seja, a avaliação dele de acordo com o que é esperado para o cargo aparece neste mapa. Voltando aqui ao Analytics de equipe, o ponto que é algo crucial, hoje eu vejo muito essa necessidade com relação ao ponto que é realmente um fator ali estressante quando a gente pensa no que acontece no dia a dia, a quantidade de erros que o RH tem que corrigir em cima da hora, onde não se sabe muito bem o que aconteceu com o colaborador, o motivo de ter tanta falta de informação, né? Isso é muito comum, e que nós trazemos dentro da nossa visão analítica a possibilidade, inclusive, de ter rapidamente o que acontece no ponto. Porque isso aqui é online, né? Então, se eu tenho marcações ou se eu não tenho marcações, o sistema rapidamente ele vai reportar isso sem que seja necessário gerar relatórios. Então, o gestor ele acompanha qualquer pendência de acerto, ou seja, nós temos situações a serem corrigidas no sistema, né? Então, o que está em verde está ok, o que está em vermelho é o que existe de pendência. Aqui, com quem está a pendência? Está com o colaborador? Está com o gestor? Não obrigatoriamente, tá, gente? Aí vem uma questão também interna de vocês, negócios, maturidade do colaborador, maturidade da equipe com relação à responsabilidade no acerto do ponto. Vocês podem escolher
ter o colaborador participante ou não. Isso é uma decisão que vocês tomam de acordo com o processo interno, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas o sistema, ele permite que o colaborador, ele participe do processo. Se não for a estratégia de vocês, é só remover a permissão do perfil. É algo bem simples e o gestor fica responsável ali por acompanhar o seu colaborador e fazer todas as tratativas do ponto. E é claro, né, gente, lembrando, o RH está junto nesse processo porque ele sempre vai ser o último validador de tudo isso. Justificativas, então, quais foram as maiores justificativas aqui dentro da solução? Aqui no caso, tivemos, por exemplo, 22 situações que não teve justificativa, então, de repente, foram faltas não justificadas. Então, é um número muito alto. Então, o interessante do Dash é que ele te traz essas visões. Então, por que que nós tivemos, né, 22 situações em que não houve justificativa? Será que foi o mesmo colaborador? Será que não foi? Né? Então, são informações interessantes. Total de incidentes, eu sempre falo que isso é quando implanta, e aqui é quando você já passou 3 meses com o sistema implantado. Você sai de uma situação muito alta, onde, né, todo mundo está começando a utilizar o sistema, para uma situação praticamente mínima ou zero em pouquíssimo tempo, porque a ação é imediata. Então, vamos pensar numa situação. Você, gestor, chegou para trabalhar e viu que tem 7 marcações faltantes na sua equipe. Você fala, o que aconteceu? Por que não tem 7 marcações? Será que é da mesma pessoa? Será que são de colaboradores diferentes? E aí você clica e ele já abre aqui qual é a visão. Então, 3 da Adriana, 2 da Amanda, 1 da Patrícia e 1 do Anderson. Qual é a ação? Eu vou corrigir ou vou falar com o meu colaborador para que ele faça o acerto. Cliquei aqui para a gente ver o que aconteceu com a Adriana. A Adriana tem 3 dias de falta. Será que ela faltou? Será que ela está doente? Né? Então, essa é uma situação que já deveria ter parado no primeiro dia. Porque no primeiro dia a gente já veria que ela faltou e poderia mandar uma mensagem, né, para que ela informasse o motivo da ausência de marcações, por exemplo, e essa informação seria compartilhada diretamente com a colaboradora Adriana, ou até mesmo, de repente, o gestor já sabe, já tem ciência de que a Adriana está doente, está ausente, ele poderia vir aqui e realizar o lançamento de um atestado médico, então, inseriu aqui as informações obrigatórias, que estão em vermelho, e já anexa também o documento, né, o atestado, para que o RH valide essa informação, tá? Poderia ser, ou se não, até uma outra situação, o relógio de ponto quebrou, não está funcionando, e essa é a forma de marcação dos colaboradores, não tem outro meio. É o relógio físico e está com problema, então ele está ausente, né? Então não tem como marcar. É somente vir aqui, editar marcações e adicionar as marcações. Olha como é fácil. Claro, a justificativa é obrigatória de acordo com a situação, ou, por exemplo, a Adriana está numa outra cidade, né? Também ela não utiliza a versão mobile para, né, a versão ali do dispositivo de mobilidade para marcar o ponto, então ela só utiliza mesmo o rap físico. Eu poderia colocar que ela está numa viagem a trabalho, tá? A justificativa vai de acordo com a situação, tá? E essa marcação, gente, ela vai ser tranquila, porque é só inserir aqui o horário correspondente, sendo ele o horário exato do colaborador ou não, vai depender do que ele te reportar, e o sistema, ele trabalha em cima das configurações de regra. Claro que nós temos a legislação, né, a portaria que também rege, né, tudo que é correspondente ao ponto, e também com relação às convenções sindicais, né? Então, hora extra, banco de horas, fechamentos. O sistema ele é configurado para responder a essas situações. Então, esses parâmetros é que vão fazer com que o sistema realmente continuar assim. Por isso que o sistema ele consegue trazer para o Analytics, né, essa visão de e temos um problema para resolver, porque ele precisa ter, por exemplo,
né, marcações pares. Se tem marcação ímpar, o sistema vai acusar. Se eu tenho um limite diário de horas extras, o sistema vai fazer essa leitura. Olha, aqui nós temos uma situação interjornada. Então, o sistema vai sempre trabalhar fazendo a leitura do que está acontecendo e reportando as situações que precisam ser resolvidas, tá? Horas trabalhadas no período, né? Então, nós conseguimos também ter essa visão, 116 horas extras, né? Então, nós temos aqui uma quantidade interessante. E também as horas extras no período, quantidade em, né, horas e também um custo estimado. Então, é uma sinalização para controle também de horas extras dentro da sua equipe ou na organização como um todo. Se eu tenho sempre essa mãozinha, não sei se vocês repararam, que sempre tem essa mãozinha. Se eu clico, ele direciona e ele expande a informação para que eu tenha uma visão completa de quem são os colaboradores que têm maior incidência de horas extras, né? Então, aqui eu sempre falo, é interessante verificar, poxa, se eu tenho um colaborador com 32 horas de horas extras no período e outro com 4, será que realmente isso faz sentido? Né? Por que tem um colaborador com mais e outros com menos? Será que não está ocorrendo aqui um excesso de atividade de um colaborador? Será que eu não tenho que distribuir melhor as atividades? Ah, não, a Adriana, ela é uma sênior, o outro colaborador é júnior, então ela tem uma demanda maior de atividades e eu preciso realmente que ela fique um pouco mais na empresa. Enfim, depende da situação, mas é sempre bom analisar tendo esses dados na mão. Outro item que eu adoro, que é essa visão, né, de ano, que quando a gente trabalha somente com aquele relatório extraído ali em Excel, você não vai conseguir enxergar dessa maneira, que é você ter uma visão, por exemplo, qual foi o período de maior incidência de faltas, né, em 12 meses? Por que eu tive, de repente, em abril, tantas faltas? Ou por que eu tive, de repente, no mês de julho, tanta hora extra? Ou tantos afastamentos. Afastamento, gente, não necessariamente pessoas que ficaram doentes ou se ausentaram por saúde, mas também as férias. Ah, então, de repente, eu tive uma maior quantidade de férias aprovadas no mesmo período. E isso ajuda para que vocês vejam quem são as pessoas, quais foram os motivos e os períodos. De repente, você tem um período sazonal interessante que você nunca percebeu e que você precisa, de repente, se planejar para um próximo ano, para não ocorrer tantos afastamentos, ou tantas faltas, ou tantas horas extras. Isso aqui também é uma visão estratégica. Banco de horas, caso seja a sua necessidade, com visão de horas e também uma visão por valores. Se eu clico, eu também vejo quem são os colaboradores, né, e valores correspondentes. Então, eu tenho aqui toda a minha listagem. O banco sempre vai estar vinculado ao sindicato, por isso que nós temos aqui, né, números diferentes, porque a regra também vai variar de acordo, tá? Então, aquela colaboradora tem um saldo de 174. Então, cada colaborador vai ter ali a sua visão com relação ao banco de horas e ajuda muito o RH na perspectiva de fechamento, tanto para pagamentos e descontos e até mesmo para as projeções, tá? Porque vocês conseguem verificar, por exemplo, qual que é o valor que vai ser, no caso, descontado ou que vai ter provento para o colaborador naquele período. E até estrategicamente, se eu tenho um colaborador com um banco de horas muito alto, por que não, de repente, conceder ali um período que ele sai mais cedo, ou conceder uma ponte de feriado para reduzir o banco, tá? Por exemplo. E é claro, aqui também quando a gente fala de absenteísmo, não só pensando em faltas, mas outros tipos de afastamento que vão compor também esse nosso dashboard e com uma visão em valores. Então, o quanto isso corresponde quando nós estamos falando da parte financeira para a organização. Então, o sistema também vai se basear, porque como nós temos, né, o fechamento, temos os cálculos, né? Então, quanto que representou esses 218 horas, né, correspondente a faltas para a sua organização? Então, foram
quase R$ 40, né, previsto aqui, correspondente em faltas. O quanto isso não representa para você com relação às suas atividades, o seu negócio, as suas entregas, tá? Então, essa é uma parte que normalmente os clientes mais demandam energia, tempo, esforço, quando você não tem um sistema que traz a informação de forma estratégica, como é o caso da Sênior, tá? Folha. Nós temos essa visão também muito, muito boa com relação aos períodos concessivos de férias, também ajudando muito o RH para que a gente não chegue numa situação dessa. Eu sempre falo que aqui é a situação que não poderia ter, é sempre um zero, né, gente? Não podemos chegar a esse ponto, principalmente com um sistema que vai te trazer informações gerenciais. Então, aqui o gestor e o RH também possuem essa visão dos vencimentos próximos, e a partir do que eu tenho aqui de visão, eu poderia já, como gestora, por exemplo, solicitar as férias de um colaborador, clicando e já programando. Então, se eu tenho já uma perspectiva ali que o colaborador não vai solicitar as férias, ou está sob a minha responsabilidade solicitar as férias da minha equipe, eu tenho que preencher as informações e encaminhar para aprovação do RH, tá? Então, voltando aqui, o Analytics de equipe, tanto para os que estão próximos a vencer com 90 dias ou 90 até 180. Se de repente também for uma política do RH, né, porque depende também da qual que é a data limite para o colaborador ou para o gestor, dependendo da situação, é o RH que vai solicitar, né, se de repente já passou do período, e aí o sistema não deixa mais o gestor nem o colaborador pedir. Horas extras, então nós temos também essa visão. Custo total de folha, então o gestor tem, olha, INSS, né? Aqui a provisão do 13º, salários, tudo que compõe a folha de pagamento para aquela competência. Então, estamos falando de julho, agosto, setembro, por exemplo, tá? Então, vai ficar visível aqui para o gestor. Caso tenha contratos com prazo determinado, também vai constar para a visão, tá, desse gestor da equipe dele. Desempenho é a visão dos ciclos, tá? Então, o que está acontecendo dentro da minha organização? Então, o meu gestor, ele está realizando o processo ou ele está deixando a equipe sem a avaliação, tá? Então, deixa eu até pegar aqui um dash com formato pronto, que fica mais fácil de vocês verem como que o resultado aparece. Bem rapidinho. Aproveitando tudo bem no chat, Carol? Tudo certinho? Sim, tudo bem, Aline, pode continuar. Perfeito. Então, aqui só para compartilhar com vocês, porque aqui eu já tenho um formato pronto, aí fica mais rápido. Quando nós temos um processo acontecendo, uma avaliação ocorrendo na organização, as avaliações elas vão automaticamente também preenchendo as informações dos dashes. Então, durante o período, né, o gestor ele pode acompanhar aqui como que estão as avaliações. Então, por exemplo, aqui nós temos 5 avaliações de competências pendente e uma de resultado. Se ele clica em detalhes, ele consegue enxergar quem são os colaboradores. A partir do momento que os resultados vão ocorrendo, eles vão preenchendo as informações. Aqui nós temos a escala de proficiência, né? Então, eu sempre falo que a escala de proficiência ela dá para a organização variações, porque ele é um parâmetro criado do zero. Então, ao invés de ter somente aquele padrão atende, não atende, atende parcialmente, por que não utilizar outras nomenclaturas também que fiquem de acordo com o seu negócio? É uma questão mesmo de leitura. Aqui a situação das avaliações por competência, o que está iniciado, em andamento ou concluído. Nós também conseguimos ter essa visão também das competências de acordo com o conceito que foi aqui utilizado. Então, nós temos, né, esses
essas competências também são parametrizadas de acordo com o que vocês mapearem para a organização de vocês, e aqui nós temos a posição. Então, aqui, se a gente fosse pensar numa situação real, essa empresa está com competências muito bem avaliadas, porque todos, né, aqui os colaboradores, ou a grande maioria, está com uma avaliação excepcional para essa equipe. Os colaboradores por conceito, também qual é a quantidade de colaboradores por cada conceito. E quando nós trabalhamos com a visão de resultados, nós também temos um acompanhamento muito interessante, que é para dar, né, inclusive para o gestor, o andamento durante todo o período. Eu sempre dou como exemplo este caso, onde nós temos, nesse caso, 3 metas individuais com acompanhamentos, pesos diferentes, em uma meta que pode ser em percentual ou em valor fechado, né? E esse colaborador, inclusive, atingiu as suas metas de forma diferente. E quando é feito o acompanhamento, então, se eu tenho, por exemplo, um acompanhamento mensal, ou trimestral, semestral, por exemplo, eu lanço os resultados. E o sistema ele vai gerando também um dash, né, ou posso dizer um gráfico, com esse resultado. Ao invés de chegar, por exemplo, ao final do ano somente, para apontar se a pessoa atingiu ou não aquele resultado, o sistema ele já vai indicando, olha, então estamos tendo aqui uma visão muito boa desse colaborador, porque ele está realizando acima do que é esperado para ele. Porém, nós temos ainda aqui um longo caminho, então se de repente chegar em algum ponto e tiver uma queda, dá tempo de fazer alguma ação para reverter e esse colaborador voltar a ter uma performance dentro da sua avaliação. Então, não é somente ali para avaliar o colaborador né, e cobrar, mas também é para que se enxergue, de repente, movimentos para que a gente não perca essa ação de melhoria, de resultado, e a empresa continue, né, o seu processo de avaliação para atingir o objetivo, não só do colaborador, né, na parte individual, mas de todos os colaboradores que vão impactar no resultado global da empresa. Voltando aqui, carreira e sucessão. Aqui nós temos o nosso dash de risco de perda, que eu comentei com vocês. Então, se eu vou em detalhes, eu vejo quem são os colaboradores na posição. Então, o Breno e a Rafaela como posição-chave, mas estão com uma avaliação de risco e de impacto diferente, e ambos têm candidatos mapeados já, no caso aqui, para a posição deles. Nós também temos essa visão de prontidão dos candidatos à sucessão, e também o resumo das posições por chave. E por último aqui, olha, o plano de carreira da equipe. Como eu comentei com vocês, o PDI ele é de momento presente, e também ele pode ser utilizado para uma carreira futura, que é justamente essa parte aqui. Recrutamento e seleção, que eu também gosto demais dessa visão, porque o gestor ele tem que ser muito participativo num processo de contratação, já que é uma pessoa da equipe dele, então ele tem que estar atuante. E às vezes, gente, dentro do seu fluxo de requisição, ele pode ser um aprovador, né? Porque quando é feita uma requisição de pessoal, existe um fluxo, porque não é simplesmente abrir uma requisição e o RH automaticamente já vai direcionar a abertura da vaga e já vai divulgar né, nos portais. Passa, às vezes, ali por um financeiro, passa por uma equipe né, de medicina e segurança, já que a gente tem um novo colaborador chegando, às vezes passa por um diretor. Você tem que ter esse fluxo de aprovação para que todos estejam cientes com relação à abertura de uma vaga. Então, ou até de uma substituição, que pode ser o caso também. E dentre, né, essas pessoas que irão participar, claro que podem ter tanto gestores que façam requisições das suas vagas e também que sejam aprovadores. Então, fica aqui também essa visão.
vagas abertas tanto para aumento de quadro quanto substituição, requisição também de pessoal. Aí eu só vou deixar aqui minhas desculpas, tá? A gente não tem aqui a visão do aproveitamento de candidatos e tempo de contratação, porque desse gestor não teve nenhuma alteração com relação às vagas dele, tá? Então, por isso que não está aparecendo, mas eu vou fazer aqui só uma voltinha, a gente vai entrar aqui em recrutamento e seleção, para que vocês possam enxergar de uma outra forma. Outro dash. Quantidade de vagas, que é o que o gestor ou o RH enxerga, claro, o RH enxergando todo, a empresa toda, e o aproveitamento de candidatos. Então, aqui a gente tem uma visão dos internos e dos externos também, né? Então, qual foi o percentual que eu tive de aproveitamento? Outra informação que fica somente para o RH, aqui, candidatos, né, no caso, vagas por responsável, ou seja, o seu analista de recrutamento, o seu responsável por fazer ali o acompanhamento do processo, realizar as entrevistas, enfim, e quantas vagas estão com esse profissional. Tempo médio de contratação, então nós temos aqui uma média de 89 dias, né? Então, essas são informações interessantes para pensar em melhoria. Será que essa média está ok ou está muito acima do que você gostaria? E aí montar estratégias para que o seu recrutamento seja mais efetivo e mais rápido. Vagas totais abertas, né, aumento de quadra de substituição e também a quantidade de currículos cadastrados e também os incompletos, porque tem o banco de talentos dentro do recrutamento e seleção e te dá essa visão também. Bom, dentro aqui do Analytics também vamos ter a parte de remuneração, comentei com vocês, que também é bem abrangente, propostas pendentes de aprovação, aumentos concedidos no ano, resumo salarial da equipe, né, ou do RH, uma visão do todo, a média salarial entre homens e mulheres, o enquadramento salarial, então eu falei para vocês que o uso da faixa de mercado te dá essa visão aqui, então o próprio sistema ele já coloca, olha, tantos colaboradores estão abaixo, dentro ou acima da faixa. Os indicados para aumento salarial são baseados em indicadores também parametrizáveis, utilizando informações de outros módulos, como eu comentei, e te posiciona quem são os profissionais da sua empresa que estão indicados, né, perante aqui esses indicadores. Então, quem é o que está pronto para receber um mérito ou uma promoção, mas é uma indicação, não necessariamente vocês precisam utilizar este único indicador como decisão, né, ou um decisório para que se abra uma proposta. Remuneração por desempenho, caso tenha avaliação de desempenho também. Média salarial, então ele posiciona aqui, então, a média, né, para essa equipe. Tempo médio de contratação, de promoção. O tempo médio de aumento salarial também daquela equipe, então 1 ano, 6 meses, 7 dias. O histórico profissional, então ele também mostra para os colaboradores, se você quiser somente ver 2 colaboradores, é só você clicar que vai desaparecendo, né? Pode reposicionar também, para ficar mais fácil a leitura, caso seja necessário. E, por último, aqui o Moody's, como eu comentei com vocês, que é a pesquisa por pulso, onde nós também acompanhamos os dados do pulso e a pontuação. Então, nós temos sempre que enxergar o engajamento, a pontuação daquele gestor, né? Então, aqui nós temos várias pesquisas que foram realizadas e nós temos, inclusive, olha, a gente teve um engajamento ruim nesse período, então tem que se trabalhar o engajamento dos colaboradores para que no próximo pulso a gente tenha mais colaboradores
participando, e dessa forma a gente tenha também mais informações sobre o que está acontecendo na organização. Se nós não temos um público considerável numa pesquisa, não tem como mapear o que está acontecendo, a informação fica muito rasa, né? Então, a gente precisa, olha, sempre trabalhar com as informações que vão nos trazer respostas factíveis para que a gente utilize em planos de melhoria sempre. Aqui a pontuação do último pulso por dimensão, pensando aqui em pontuação da organização e se tem comentários, e comentários sempre serão campos abertos, e o colaborador escolhe se ele quer, no caso, escrever ou não algo sobre aquela pergunta, sobre aquela dimensão que faz parte dessa pesquisa. Bom, passei aqui os analytics. Carol, uma ajuda. Tem algum ponto que foi mais comentado, de mais pergunta, admissão digital, de repente jurídico, folha, tem algum ponto principal que alguém comentou, de uma necessidade adicional de informações? De acordo com os nossos clientes, eu acho que a admissão digital é um ponto bem importante, principalmente para aqueles que têm um grande fluxo de entradas. Perfeito. Então, seguiremos aqui, gente, para a gente se aprofundar um pouco mais na admissão, tá bom? E aí, não se esqueçam, pode ir passando perguntas ali que a Carol está de olho e ela também pode me direcionar as perguntas. A admissão digital, então eu comecei ali explicando que é uma admissão 100% eletrônica, né, com possibilidade de vocês criarem modelos de convite e também utilizar a assinatura digital. Então, a admissão digital ela já compõe, né, a parte própria da admissão, o Sign e o GED, né, que são outras entregas da plataforma SeniorX que compõem todo esse módulo. Modelos de convite. O modelo de convite é o que vai determinar o que esse novo colaborador vai preencher. Como vocês podem ver, a gente tem aqui vários modelos, porque eu posso ter situações diferentes em cada admissão. Eu posso ter um colaborador, eu posso ter um estagiário, eu posso ter um aprendiz, e às vezes, né, eu tenho ali situações em que eu não preciso exigir a mesma documentação para todos. Então, eu crio modelos diferentes. Vou aqui abrir esse para vocês verem que é possível duplicar, editar, tá? Então, inativar, criar um novo, e podem ter mais de um, como é o nosso exemplo aqui. Vou editar. O que vocês irão ter dentro desse modelo? Claro que preciso nomear e preciso também colocar um prazo de preenchimento. Por que o prazo é importante? Para vocês não perderem o tempo da contratação, né? Nós temos ali fechamento de folha, né? Se você perde o prazo, fica só para a próxima competência. Então, dando as informações para o sistema, você não perde, né, o ritmo do processo e não tem impactos lá na frente. Então, o layout, que ele é super importante, porque vai compor essa primeira visão desse novo colaborador, é onde ele vai receber o e-mail com o conteúdo que ele tem que seguir para o preenchimento, né? Então, aqui, por exemplo, é um aviso, é uma mensagem, olá, no dia tal, iniciam as atividades. Esse texto, gente, é totalmente customizável. Vocês colocam o texto, inclusive aqui quais as imagens vão compor, ó, logo da empresa, né, cores, porque vai ficar com a carinha de vocês. Aqui nós vamos ter os dados pessoais, quais informações eu tenho que exigir desse meu novo colaborador. Ou o que eu vou colocar como habilitado somente. Então, olha, eu preciso que ele coloque a foto dele do crachá, e aí eu posso utilizar aqui um texto orientativo. Olha, eu preciso que seja, que a sua foto tenha, que seja feita com fundo claro, sem adereço, sem chapéu, sem óculos, pode ser uma foto sorrindo, uma foto séria, enfim, ali dando um direcionamento de como que você quer que seja. Isso para qualquer campo, tá? Então, o texto orientativo vai de acordo com a sua necessidade. Ah, o nome, o que ele prefere ser chamado, o nome eu não preciso colocar como obrigatório, ele preenche, mas não é obrigatório. Ah, sexo eu preciso colocar como obrigatório. Time do coração é algo relevante para mim? É obrigatório? Não, então eu posso deixar desabilitado e só como aqui a parte do obrigatório e deixar como habilitado. Ou, simplesmente,
esse campo não é importante para mim, então eu desligo esse botão. Isso serve para todos os dados, tá? Então, aqui eu vou colocando todos os campos que eu vou determinar como parâmetro de preenchimento para esse novo colaborador. Então, é bem simples, é só vocês determinarem de acordo com o processo. E aí, seguindo, nós temos essa mesma leitura para documentos. E é claro que o sistema ele vai funcionar da seguinte maneira: se o campo é obrigatório, o novo colaborador tem que inserir as informações para seguir para próximas etapas. Então, o sistema não deixa seguir se aquela informação não for preenchida, tá? Então, não tem como ele passar pelo processo sem colocar o campo, o dado obrigatório dentro do sistema ou anexar o documento obrigatório. Dependentes também segue a mesma regra de preenchimento. Se não tiver dependentes, ok, ele vai informar que não tem dependentes, tá? Então, aqui também segue a mesma linha. Vocês também podem trabalhar com outros tipos de informação, então de forma aqui customizada. Eu quero perguntar sobre benefícios. Eu preciso que o meu colaborador me envie comprovante de certificações ou cursos específicos porque a atividade dele, o escopo de trabalho dele exige, ou outras informações que vocês também possam vir a exigir. A qualificação social, porque eu preciso da validação, como eu comentei com vocês, que é a qualificação do e-social dentro do sistema, então eu preciso habilitar, aqui tem que estar habilitado, tá, gente? Padrões de preenchimento, né? Então, primeira maiúscula, né? Então, para que o sistema siga uma linha, né, certa aqui, e privacidade, que é muito importante, né? Porque esse novo colaborador vai estar compartilhando informações sensíveis, então vocês podem utilizar termos, né, de privacidade aqui, então, de acordo com a sua área de governança, a sua área de TI, a sua área de LGPD, vai ter algum termo que vocês também podem utilizar para que ele já valide isso quando ele for iniciar o processo de digitação ou de inclusão de dados. Fiz esse processo, criei o meu modelo de convite. A gente precisa enviar ele para aquele colaborador que foi aprovado. Então, vamos aqui, ó, pré-admissões, enviar convite. Eu tenho que sempre colocar o nome do colaborador, né, do candidato, então aqui é obrigatório. O e-mail, gente, ele não é obrigatório, mas eu acho super importante porque você utiliza todas as formas de comunicação. Então, se tem o e-mail, utilize, tá? Não deixe em branco. Celular, porque todo mundo utiliza um WhatsApp, né? O WhatsApp é muito comum, então também coloque como forma de comunicação, é obrigatório, e aqui você, né, seleciona. A data de admissão, importante, porque a gente tem ali o prazo correndo e o sistema ele vai também acompanhando isso. O modelo de convite é justamente aquele que foi parametrizado por vocês. Então, se eu tenho estagiário, eu utilizo o modelo estagiário. Se eu tenho CLT, eu utilizo aqui, de repente, o modelo colaborador. Número do documento é o CPF do candidato. Posso colocar mais de um novo colaborador no meu convite, mas cada um vai receber o seu, tá? Então, é que eu posso disparar vários ao mesmo tempo, caso você trabalhe com um número muito, muito grande de novos colaboradores. Olha, então eu tenho 50 pessoas previstas para iniciar no mesmo dia. Você pode enviar por lote, né, que é um arquivo de carga, então fica mais fácil de você subir todas as informações de uma vez para o sistema. Pode acontecer. Se for um número menor que você possa trabalhar com o envio ali de forma individualizada ou numa quantidade menor, fica também fácil aqui. Fez o envio do convite, como que você acompanha o dia a dia, né? Nós temos aqui várias fases do nosso processo até o final. Então, andamento, enviei o meu convite e isso passa a ficar cadastrado para o meu acompanhamento. Aqui onde eu comentei com vocês, olha, se eu clico, ele já abre
a tela do WhatsApp Web. Então, utilizando o seu WhatsApp corporativo, você tem um rápido contato com esse novo colaborador. O prazo que fica correndo, porque você colocou aqui qual que é o prazo de resposta, porque a gente tem uma data de admissão ali correndo, e o cadastro diz respeito justamente aos dados que estão sendo inseridos por esse novo colaborador. Conforme ele vai preenchendo, essa informação ela vai aumentando, esse percentual vai aumentando, até que chegue a 100%. Para que isso aconteça, a gente tem que acompanhar, tem que sempre verificar se aquela situação ali, né, se aquele candidato ou novo colaborador, ele está com o processo parado ou se ele está caminhando, tá? É bem simples, eu vou mostrar para vocês um GIF de como é fácil fazer o input ali, né, você inserir os dados dentro do nosso sistema. E é claro que durante o período aqui de informação, nós temos o OCR trabalhando, tá? E nós temos também aqui, como eu comentei com vocês, a qualificação do e-social. Então, imaginem que o processo todo está acontecendo de uma maneira muito rápida e de forma automática, para que vocês consigam ter um ganho, não só de tempo, mas de eficiência processual para essa admissão. Se em algum momento o candidato desistir, vocês podem também inserir essa informação aqui para parar o processo, ou até mesmo reenviar a pessoa, então eu não recebi o convite, pode enviar novamente? Reenvia. E também vocês podem baixar os arquivos, né, no caso, todos os documentos que estão sendo inseridos por esse candidato, esse novo colaborador também. Porque vocês estão o tempo todo acessando as informações. Por exemplo, vou entrar nesse aqui, que é o Alfonso, tá? Melhor, deixa eu ver aqui. Isso aqui serve. Por exemplo, aqui tem a diferença, né? Então, nós temos o que está pendente e o que está validado. Então, tudo que for validado já vai constar aqui. O que tiver pendente fica aqui desse lado. Se por acaso você olhar e falar, não, está tudo certo, é possível também que você tenha total autonomia para clicar e validar aquele dado, tá? Ou até mesmo acessar aqui um documento e baixar o arquivo que ele anexar, porque você está acompanhando o processo, né? Então, tem o OCR trabalhando contigo, sim, né? Então, fazendo validação, mas nada impede que você, vou acessar aqui o do Heitor para ver o que está acontecendo, para ver se ele precisa de alguma ajuda, né? Então, tem todo o histórico aqui, ó, o envio, né? Então, eu consigo verificar o percentual. Opa, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo, tá? Então, essa atividade ela vai acontecendo de forma natural para que vocês tenham também não só, claro, toda uma visão da situação, mas também para não deixar perder o prazo principalmente. Até aqui, ok. Carol, tudo bem aí no chat? Teve alguma pergunta até agora? Tudo bem, sim, Aline. Não, pode seguir. Perfeito. Bom, e aí chegamos aqui, né, a um passo importante, então vamos pensar na seguinte situação: tudo caminhou muito bem, o candidato, né, o novo colaborador recebeu ali o convite, ele preencheu 100%, o e-social está ok, né, tudo verificado, chegamos ao momento importante que é enviar os documentos para assinatura. Então, eu clico aqui, e aí nós vamos ser direcionados à tela onde nós fazemos o envio. Para que a gente chegue aqui até este ponto, nós precisamos criar os documentos que fazem parte do kit admissional, que eu também vou mostrar para vocês, mas só dando aqui essa visão. Nós podemos já deixar vinculado ao modelo do convite todos os documentos que fazem parte daquele modelo. Então, contrato de estágio com modelo estagiário. Quando é um colaborador CLT, tudo que faz parte do kit admissional do CLT. Então, esse modelo de convite está linkado aos documentos que estão aqui já habilitados.
Posso desabilitar? Pode. Pode visualizar para ver se está tudo certo? Também. Documentos externos. Olha, tem um documento que ele é diferenciado, eu não posso deixar ele no sistema porque ele altera, ele é diferente, eu preciso fazer algo diferente nele, eu só envio na hora, né, de fazer a assinatura. Pode anexar também. E aqui, logo abaixo, quem serão os assinantes destes documentos. Então, automaticamente vem, né, o novo colaborador, e você vai acrescentando quem são os outros participantes e também pode aqui deixar como validado, né, para solicitação da geolocalização também. Um texto de instrução só para direcionamento, né, para quem vai receber este documento para assinatura. Como que nós chegamos a este item aqui, né, dos documentos que serão assinados? Assinatura eletrônica, cadastro do modelo de convite. Então, ele é um campo totalmente aberto. Você vai destacar qual será o modelo do seu convite, o nome dele, e e se você quer linkar, né, com o modelo criado. É obrigatório? Não, tanto que não está aqui em vermelho, mas facilita muito na hora em que você faz ali a gestão da sua assinatura. Eu vou abrir esse modelo que eu criei há algum tempinho, só para vocês verem como ele é simples e fácil de usar. Coloquei aqui o nome, vinculei ao modelo de convite estágio e deixei como ativo. O conteúdo, eu peguei um contrato de estágio, um modelo, e coloquei aqui nesse espaço em branco. O que nós fazemos para que o sistema, de forma automática, preencha os dados nos locais corretos? É uma substituição, né? Então, por exemplo, concedente aqui seria o nome da empresa, né? Então, eu preciso que o sistema faça isso de forma automática. Eu não posso ficar colocando ali na mão, né, os dados do colaborador, da empresa, etc. Então, nós vamos vir aqui ao lado. Então, se ali é o nome da empresa, eu preciso selecionar. Então, posiciono o mouse aqui. E aí, a gente sabe que esta informação, dentro do sistema, ele busca e preenche automático. Então, para cada campo existente aqui no seu contrato, que ele tem que preencher um dado ou da empresa ou do novo colaborador, ou outro dado que ele puxe da base, você substitui pelas informações que estão aqui ao lado. Inclusive aqui embaixo, olha, para assinatura eu também coloquei, ó, a data, o nome completo, né? Então, de quem vai fazer a assinatura, e isso faz com que você não tenha que fazer nenhum tipo de modificação durante, né, o envio do seu kit admissional, né, dos contratos ou outros documentos que fazem parte do seu kit. Então, o próprio sistema vai preenchendo essa informação. Então, fica muito fácil. E aí, agora, para vocês até conseguirem acompanhar, porque eu falei, mas como que isso fica quando a gente trata isso diretamente ali com o candidato, né? O candidato, qual que é a experiência dele durante o preenchimento? Então, vou abrir aqui esse GIF para vocês verem como é rápido e como é fácil, que é um acesso pelo celular. Então, aqui nós temos os dashboards, né, que fazem parte também deste módulo, que é para vocês acompanharem. Então, o envio do convite, como eu comentei com vocês, posso enviar para vários novos colaboradores. Esse colaborador recebe ali no e-mail, no WhatsApp, no SMS, o modelo de boas-vindas totalmente parametrizável, e aí ele vai começar o preenchimento. Então, já tem dados prévios, se você tiver o nosso módulo de recrutamento e seleção, alguns dados já vão estar preenchidos. Caso não, ele vai preencher todos os dados do zero. Mas cada vez que ele preenche, coloca a sua foto, coloca o seu documento, o sistema ele vai aumentando ali o percentual até chegar ao 100%, como eu comentei com vocês, de uma maneira muito fácil, né? Porque o sistema é para ser fácil, tá, gente? É para ser rápido e fácil para esse novo colaborador, até porque tem gente que não tem tanta afinidade com tecnologia, né? Então eu preciso garantir que tenha facilidade com relação ao uso. Aqui é só uma visão, né? Então, caso você
né, RH queira entrar e verificar e validar também algum documento, você pode, além também do próprio OCR, fazer essa ação para você. É claro que fazer com que o sistema trabalhe para você é o ideal, né? Eu sempre falo que se você trabalha para o sistema, algo está errado. Né? A gente tem que colocar o sistema para facilitar a nossa vida e não gerar retrabalhos, não gerar mais dificuldades. E aí tem, é claro, a finalização desse processo, né? Se tem tudo já cadastrado, todos os documentos assinados e está tudo 100%, como que isso vai para a folha de pagamento? Isso vai integrado também. Então, existe também aqui, vou só acessar aqui a nossa folha. Deixa eu só ver se está conectado, só preciso colocar a senha novamente, que eu acho que caiu. Faz tempo já que eu abri. Opa. Deixa eu só abrir de novo aqui. Abriu de benefícios. Ok, chegamos na folha. Então, pensando aqui num cenário completo, né? Todo o processo já aconteceu ali na admissão digital, chegamos aqui na folha e, né, não precisamos recadastrar nada. Entrei aqui no menu de colaboradores, ficha cadastral e empregados. Vamos trazer aquelas informações para cá. Então, onboarding, só voltando aqui, acho que eu passei rápido. Nós temos aqui a telinha, o botão onboarding. Ele vai abrir essa tela e nós temos aqui, ó, período de admissão. Só vou colocar aqui um tempo um pouco maior, porque só para pegar aqui exemplos, eu mostro. Deixa eu colocar mais tempo. 1 de 2020. Deixa eu ver. Não foram encontrados novos. Acho que a gente não está com sorte. 2018. Deixa eu ver se vai mostrar. Não vamos ter sorte aqui na nossa base, então alguém já importou todos os nossos testes, tá? Mas a visão aqui para vocês, só para vocês verem como é tranquilo, tá? Vocês vão fazer aqui o período específico que vocês vão fazer a admissão. O sistema já vai mostrar quem são aqueles novos colaboradores, é só clicar e fazer aqui o processamento. E isso vai fazer com que todas as informações sejam integradas na folha. Claro que nós estamos falando dos dados preenchidos pelo novo colaborador. Outras informações fazem parte do processo de RH, do processo de folha, e aí eles são devidamente preenchidos por vocês, né? Então, o complemento de informações que somente o RH tem poder vão ser feitos posteriormente na folha. Mas, gente, vocês deixam de digitar, deixa de ter aquela questão, sabe, de ficar parado esperando documentação que chega atrasado, perde prazo, tá? Então, tudo isso para, né? Então, imagina que vocês vão parar de perder tempo redigindo informações ou tendo que ficar pegando papel, documentos ali, que inclusive é um risco, né? Porque se a gente está falando aqui de LGPD, né, e trazendo a questão da segurança, a partir do momento que você tem em mãos documentos de uma outra pessoa, a responsabilidade é sua. Né? Então, aquele documento impresso está na sua mão, se acontece algo, a responsabilidade é sua. Então, a gente também tem que pensar em como a tecnologia vem também para nos proteger com relação a isso, né? A segurança, né, do novo colaborador, mas também da própria organização. Alguma pergunta, Carol? Algo que está no chat? Alguém quer rever alguma coisa? Passei muito rápido. Não, Aline, não temos perguntas. Acredito que tenha sido bem clara a explicação, tanto aí da parte da admissão, que é um ponto bem importante para os nossos clientes, como de todas as soluções que a Sênior oferece. Perfeito. E aí, assim, só para a gente, eu não acabei não falando, mas mostrando, mas eu falei, né?
que o sistema ele cria a pasta, né, do admitido, que é aqui no GED, ó, plataforma SeniorX, gerenciar, documentos aqui. Então, aqui um exemplo, tá? Contratação de funcionários. Então, quando a gente tem a contratação, o sistema ele gera automático, com o nome, inclusive, daquele novo colaborador. Não precisa nem se preocupar em criar a pasta, tá? Então, esse também é um facilitador. E lembrando, né? O GED, ele não é do RH. O GED é um gerenciador eletrônico de documentos. Então, ele também de acordo com a sua necessidade, você pode ampliar o uso dele, né, contratando o GED para outros documentos da empresa como um todo. No nosso caso aqui, esta parte já está contemplado dentro da admissão digital. Se você precisar de adicionais, aí é a contratação do GED, tá bom? Mas não precisa se preocupar que na admissão digital já está contemplado o GED e o Sign também para assinatura eletrônica. Ok? Alguns pontos importantes, né, que eu preciso sempre lembrar para vocês, tá? Layouts. Precisou de um layout específico para um fornecedor, ou até mesmo da folha, né? Então, para o seu financeiro ou para o seu contábil, tudo isso pode ser configurado no nosso sistema, porque nós conseguimos trabalhar com diversos layouts, isso é muito comum para nós, porque inclusive você já trabalha com um arquivo totalmente pronto a ser consumido por outro sistema, e nós temos muita expertise, muito conhecimento nisso, né, de longa data principalmente. Relatórios, todos os nossos sistemas possuem relatórios nativos, que é justamente para dar para você informação, então não é somente ficar ali gerando informações e não utilizar isso a seu favor de forma estratégica. Os analytics também, para trazer mais visão gerencial e também não demandar tantas atividades operacionais para o RH, né? Então, você dá informação e reserva para o RH realmente um tempo para ele trabalhar em projetos, melhorias e trazer coisas novas, novidades para a empresa como um todo. Deixa eu ver mais um ponto importante. Integração entre sistemas também é algo muito tranquilo para nós, né? Então, se de repente você precisa de uma integração também via API, Web Services também é algo que a Senior trabalha bastante, né? É comum, mas quando a gente fala de um sistema completo, como eu mostrei para vocês, né? Qual a necessidade da gente ter outros sistemas, satélites, que eu falo, né? Ficar com um monte de sistema espalhado na empresa, de repente tendo que fazer ali a gestão de N módulos, por que não contratar a Senior que já tem tudo que você precisa, o seu RH de ponta a ponta, trabalhando tanto a parte ali, como eu mostrei para vocês, né, talentos, aquisição, o operacional e tudo numa única base. Então, você tem a segurança de que o seu processo, ele vai permear entre os mesmos sistemas, sem se preocupar em estar ali buscando formas de integrar ou atualizar os dados, tá ok? Carol, temos 3 minutinhos para um fechamento, acho que seria interessante deixar ali esse tempo também para algumas informações adicionais, fique à vontade. Aline, não temos perguntas, acredito que esteja claro aí para o pessoal. Aproveito para agradecer você pelo tempo, pela explicação, né? Agradecer a Senior pela valiosa apresentação, por compartilhar esse momento conosco, e também agradecer a todos que puderam participar, né? Disponibilizar o seu tempo para conhecer essa novidade, essa parceria. Esperamos que todos vocês aqui presentes tenham aproveitado as soluções, né? Que isso possa otimizar a gestão de pessoas aí nas empresas. E a gente fica à disposição aqui, o time BSP, caso algum cliente tenha interesse em tratar de migração de sistema e conhecer as soluções que acabaram de ser apresentadas. Muito obrigada a todos. Aline, Valmir, ficamos à disposição. Obrigada, Carol.
Obrigada, Obrigada, Valmir. tchau, Obrigada a tchau, todos pessoal. presentes, gente. Tudo de Boa bom. tarde. Boa tarde. Obrigado também, um grande abraço. Alguém levantou a mão. Ou baixou, ou não. Acho que Fiquei foi na sem dúvida, querer. acho que foi sem querer. Não, tranquilo, Foi. então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau. tarde.